Está começando mais uma edição do Por Trás dos Microfones, o seu podcast sobre esporte e jornalismo esportivo, com a apresentação de Igor Santana e Leonardo Cardoso. Nesse episódio, vamos conversar com Carolina Muniz. Formada em Psicologia Social e do Esporte, além de especialização em Neurociência do Esporte e da Atividade Física, é membro fundadora da Associação de Psicologia do Esporte do Rio de Janeiro e autora de capítulos de livros brasileiros sobre o tema. Entre 2016 e 2021, atuou como psicóloga das categorias de base do futebol do Clube de Regatas Vasco da Gama e no Clube Atlético Barra da Tijuca. Carol, é uma honra receber você no nosso programa e gostaria que você falasse um pouco como você chegou até a psicologia e quais os caminhos te levaram para a especialização em esporte. Olá, pessoal, um prazer imenso estar aqui, obrigada pelo convite e contar um pouquinho para vocês da minha história na psicologia, né, e na psicologia do esporte. A psicologia sempre foi uma paixão, assim, eu sempre desejei cursar, né? Eu fiz formação de professores no ensino médio e lá eu já tive uma disciplina que era psicologia e aí eu fui me apaixonando cada vez mais, eu já tinha essa certeza. A vida me levou para outros caminhos, eu fiz 3 períodos de direito devido ao lugar que eu trabalhava, mas realmente não era o que eu queria, eu acabei voltando para psicologia, mas eu nunca pensei em psicologia do esporte na vida, né? E tem momentos na faculdade que a gente precisa decidir, né, a área que a gente quer atuar, e eu era muito indecisa ainda, né? Ali no meio da faculdade eu gostava de muitas coisas, então queria clínica, queria hospitalar, queria a escola. E aí, lá nas equipes, né, da minha faculdade, tinha uma equipe de estágio que era psicologia e esporte. Aquilo me chamou muita atenção, porque eu sempre fui apaixonada por esporte. E eu falei, gente, eu não sei nem como psicólogo do esporte faz, mas eu acho que eu vou tentar essa equipe aqui, porque adoro esporte, eu sempre fui apaixonada por futebol, sempre acompanhei basquete, futebol americano, então falei, vamos ver o que vai dar, se eu não gostar eu troco. Eu ainda lembro que eu fiquei com essa frase na minha cabeça e não foi o que aconteceu, eu costumo dizer que foi o meu encontro de vida, né? Quando eu comecei ali as leituras, a me aprofundar, a ir para a prática mesmo, eu me apaixonei e acabei não voltando para fazer outro estágio. Todo o meu estágio da faculdade foi em psicologia do esporte. Eu comecei com surf adaptado, que era o surf para pessoas com deficiência. Passei um ano lá, em 2015, e aí em 2016 eu acabei passando por processo seletivo do Vasco. Fiz 1 ano e meio de estágio lá, e aí chegou naquele momento da formatura ali, acabei recebendo a proposta do Clube Atlético Barra da Tijuca, e o Vasco estava no ano de eleição, era um ano conturbado para contratar alguém, né? O pessoal queria, e aí foi meio difícil, eu acabei optando pelo Barra, era um projeto novo que eu nunca tinha tido psicologia do esporte antes, a gente fez um trabalho muito interdisciplinar. Foi muito bacana, conseguimos o acesso para a Série A, algo que não tinha acontecido ainda com as categorias de base sub-15 e sub-17. E depois, quando chegou no final também do segundo ano de trabalho no Barra, eu recebo a proposta para retornar ao Vasco, para assumir a base e acompanhar o sub-20. E fiquei lá até esse mês, né? Esse mês eu me desliguei por uma opção mesmo, outros caminhos se abriram na parte mais acadêmica. Mas assim, sou apaixonada pelo futebol, sou muito grata por tudo que eu vivi no futebol. Hoje eu continuo com os atletas de futebol, muitos, né? Hoje 90% dos meus pacientes no consultório são atletas, né? A gente trabalha a questão de regulação emocional e alto rendimento, e performance, e desempenho. Digo que 80% são atletas de futebol e os outros se dividem um pouquinho nas outras modalidades. Hoje eu trabalho também com skate, patinação, tenistas, então, mas são uma minoria, a maioria, né, a grande massa aí são atletas de futebol também, que permanecem, né, escolhem trabalhar com a psicologia também. Carol, eu queria saber como foi nesse último quase 1 ano e meio, como foi trabalhar com a psicologia dos jogadores durante a pandemia? Eles ficaram um tempo afastados, sem poder jogar, depois teve o retorno dos jogos. Como foi esse trabalho? Sim, foi algo que a gente nunca viveu, né? Nem eu como profissional, nem eles como atleta. Foi realmente preciso se reinventar. Acho que todas as empresas, assim, sua grande maioria passaram por essa questão, né? Teve um decreto que afastou parte dos funcionários. Então, assim, eu tinha um setor que era eu e mais 2 psicólogas nesse setor, e eu tinha mais 3 acadêmicas.
né? Então, precisou, nesse período, desligar os acadêmicos e afastar alguns profissionais por esse decreto, né? Então, eu fiquei sozinha nesse período, com todas as categorias. Então, foi um trabalho muito duro, né? Que a gente trabalhava dia e noite para dar conta disso. Então, fiz um grupo com cada categoria, né? Desde os pequenininhos, eu acabei fazendo orientação de pais. Então, quinzenalmente, até o sub-12 ali, eu elaborava uma apostila com dicas, né, sobre a saúde mental na pandemia, com dicas para os pais fazerem com as crianças dentro de casa e como está se adaptando a esse treino que acabou acontecendo de forma online, né? Então, preparador físico de um lado, os atletas do outro. Então, acabava elaborando dicas e sugestões e orientações para isso e deixava sempre o meu contato à disposição desses pais. E já do sub-13 em diante, eu fui criando um grupo com cada categoria, como eles já eram maiorzinhos, já entendiam mais como funcionava o trabalho. E aí tinha um dia na semana que eu fazia um trabalho grupal com eles, né? Dava uma atividade, a gente fazia juntos essa atividade até o sub-20. E alguns eu atendia individualmente, conforme as demandas iam aparecendo. E já no sub-20, que era a categoria que eu atuava de perto, eu atuava com todos eles remotamente, como se fosse lá no clube, mas aqui pelo computador. E aí foi essa adaptação, né? Foi bem louco, digamos assim. Foi bem difícil, mas eu acho que deu muito certo. Então, quando eles voltaram, não teve a quebra nesse trabalho e a gente podia falar, né? A gente não teve esse afastamento no sentido de que a pandemia trouxe muitas coisas novas para todo mundo, trouxe angústia, trouxe aquela questão do não saber o que fazer, né? Porque a gente ficou em casa mesmo nesse início sem sair, então dava aquele tédio. Para o atleta que tem a rotina muito dinâmica, muito corrida, ele acorda cedo para treinar, ele treina a parte física depois, alguns ainda estudam, então você imagina essa rotina super corrida que não tinha tempo para nada acabar se transformando no oposto. Então a gente conversava muito sobre isso tudo também. Carol, você enfatiza bastante o trabalho com a base. Como é lidar com os atletas desde jovens, assim, 5, 6, 7 anos subindo a idade, e principalmente com aqueles que a família deposita esperança e necessita que ele renda esportivamente para ter um sustento? Nesse tempo, né, eu me apaixonei muito pelo trabalho com os pequenininhos, tanto que os capítulos que eu desenvolvi, as ferramentas, os instrumentos, foi muito relacionado a essa questão da iniciação esportiva, porque eu via uma criança muito pequenininha ali, querendo jogar futebol, claro, eles adoram aquela rotina, mas muitas vezes eu via que ele faltava entendimento, né? Como a gente fala com a criança, não é a mesma forma que a gente fala com o adulto, então eu via que precisava muito desse trabalho. Então, desenvolvi muitas ferramentas para acessar essa criança atleta, esse jovem atleta, de uma forma mais lúdica, a partir da brincadeira, a partir dos jogos, né? E essa troca era feita diariamente com toda a equipe ali transdisciplinar que existia, treinador, preparador físico, o pessoal da análise, o pessoal da imprensa, nutricionista. Então, a gente ia fazendo essa troca de como lidar com essas crianças muito pequenininhas ainda. Eu comecei a adaptar muitos instrumentos da parte clínica para o esporte, né? Então, a gente precisa expandir essa criatividade também, porque nem tudo a gente encontra pronto na nossa literatura, nas bases científicas, então o que existia na clínica eu ia transformando, né? Eu colocava o sentido do futebol dentro para chamar a atenção deles, para eles gostarem, para eles se interessarem. Eu costumo dizer que se eu chegasse lá, isso até para o sub-20 mesmo, que já são adultos, né? Se a gente chega ali e eu começo a palestrar, falo, psicologia é isso, é importante isso, aquilo, acho que não vai rolar, né? Eles vão achar aquilo um saco, chato demais. Então, eu sempre fui dessa linha de entrar mesmo na realidade deles, de falar as gírias, de conversar a mesma linguagem. Então, ficava observando ali, quando eu acompanhava os jogos e passavam com aquelas caixas de som imensa, tocando o pagodinho deles. Então, já ficava prestando atenção na letra que eles estavam escutando. Então, começava a pegar as partes motivacionais da letra, levava para fazer um trabalho de grupo com eles, porque se fosse só a teoria, ia ser muito chato. Então, precisei realmente entender a rotina deles, entrar e começar a produzir psicologia dentro disso, digamos assim.
E aí, né, a parte dos pais, que você me pergunta, é algo que não pode ficar de fora mesmo, então comecei a perceber, além de falar essa linguagem do atleta, que os pais não podiam ficar de fora disso, né? Na clínica a gente trabalha muito assim, com as famílias. A gente, quando atende uma criança ou um adolescente, a gente começa a primeira sessão ali com a família. No esporte é diferente. A gente já está dentro da instituição, já tem contato direto com o atleta. Mas eu acabei me incomodando muito, né? E pensando que a família não podia ficar de fora disso. Então, desenvolvi alguns projetos também para trazer a família, para dar voz para a família, né? Para a família ver que o clube é amigo dela, a instituição é amiga, não é uma rival que está ali, essas informações são minhas, você é do outro lado. Não é bem assim. Então, eu fiz um projeto, né, desenvolvi, que se chamava Minha Primeira Torcida, que era até ali o sub-12, né, do sub-6 ao sub-12. E a primeira torcida da criança é a família, né, então a gente fez de forma muito lúdica, com os pais, a gente colocava os pais por categoria dentro da sala, nós falamos de todos os assuntos que vocês puderem imaginar. Eu trabalhei com as imagens dos Simpsons na época, né, para trazer essa ludicidade para os pais também, para eles acharem assim, ela está aqui me dando bronca, porque eu bebo na arquibancada, um exemplo, porque eu grito muito com meu filho. Né? Então eu peguei a imagem do Homer Simpson com aquele torcendo com uma caneca de chopp na mão, né? Então a gente tentava equilibrar, assim, não era um julgamento, mas era um trabalho de conscientização mesmo, dentro para esses pais, né? Porque às vezes a gente vê mesmo, vocês devem acompanhar aí também a base, os jogos dos pequenininhos, vocês veem quando, antes da pandemia, principalmente os esportes de quadra, eu acho que é bem intenso ali a torcida dos pais, né? Então, é um trabalho que precisa realmente ser a longo prazo de conscientização, porque não tem jeito. Quando você está lá na emoção, é teu filho que está dentro de campo, você vai gritar, você vai mesmo botar para fora tudo aquilo que você está sentindo. Mas se você tiver cada dia mais um pouquinho dessa conscientização, eu acho que é super válido, né? Então, eu recebi até algumas críticas na época falando, Carol, esse trabalho é muito árduo, você acha que os pais vão escutar você? Aí eu falava sempre assim, olha, se um pai, né, sair daqui com um pensamento já querendo buscar uma mudança, para mim já valeu a pena. E aí eu fazia a parte dinâmica com eles também, eu levava um tablet, chamava um pai para fazer um joguinho de concentração, era um joguinho da cobrinha, né, que você tinha que concentrar bem para você não morrer ali. E aí eu chamava um pai para fazer, e ele fazia, e eu falava, é fácil, é tranquilo. Ele, não, tá tranquilo. E depois eu chamava todos os outros pais da sala, dividia eles em duas torcidas e falava, esse lado vai torcer contra e esse a favor. Né? Então, eles começavam a torcer, a mandar o pai fazer, vai pelo outro lado, não, vai por aqui. E o pai começava a perder o joguinho mais rápido. Né? Então, falava exatamente assim que as crianças, os atletas se sentem dentro de quadra e de campo quando o treinador está dando uma orientação, a torcida, os pais estão dando outra. É mais ou menos desse jeito. Então, tentei colocar eles no lugar dos atletas mesmo. E foi um trabalho muito bacana. Eu recebi muitos feedbacks. Eles, no final, conseguiam colocar para fora coisas que eles não conseguiam falar para ninguém, né? Então, eu escutava frases assim, poxa, Carol, eu achava que eu estava motivando o meu filho, mas na verdade estava causando uma pressão nele, eu não entendia. Então você vê que não é por mal, o pai não vai fazer, a mãe não vai fazer isso por mal, né? Mas é por falta de conhecimento mesmo. Então tivemos feedbacks bem positivos nesse sentido. Carol, uma das suas experiências foi com psicologia clínica pela abordagem cognitiva comportamental, justamente com foco no atendimento de atletas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que é isso e como é feito esse trabalho. Sim, né? Dentro da psicologia, a gente tem várias abordagens. A gente tem a psicanálise, tem a humanista, tem a chamada Gestalt, que é uma outra linha, e a minha é essa, que é a terapia cognitivo-comportamental, que a gente chama de TCC, né? Para ficar assim mais fácil. Ela é a abordagem que trabalha as cognições e os comportamentos. Então, tentando explicar para vocês, a gente sempre tem uma situação na vida. E essa situação gera na gente um pensamento que ele é automático, ele vem sem a gente fazer esforço. E esse pensamento gera uma emoção. E essa emoção gera um comportamento. É mais ou menos esse ciclo, né? Então, vamos tentar colocar isso num exemplo mais prático. Por exemplo, um pênalti, né? O atleta está lá para bater um pênalti. Essa é uma situação.
E aí, digamos que o goleiro que está lá, ele é famoso por agarrar bastante pênaltis. E então, provavelmente gera no atleta um pensamento automático. Esse goleiro agarra muito. E se eu errar? Então, isso já colocou um pouco... Esse tipo de pensamento já coloca um pouco de insegurança, já traz um pouco de medo. Então, a gente trabalha essa questão, né, de modificar esses pensamentos. E, assim, muitas vezes a gente é julgado, vocês querem colocar um comportamento tal no atleta? Não, a gente quer colocar o comportamento que faz bem para ele, né, que faz bem para ele como atleta, como ser humano. Então, se a gente começa a transformar esses pensamentos, né, em eu posso, eu consigo, eu treinei muitos pênaltis, ele é bom, mas eu também sou. Então, isso já vai reduzindo um pouco dessa ansiedade, regulando um pouquinho, trazendo mais confiança para esse atleta. E quando ele está com um pensamento dessa maneira, né, e as emoções mais reguladas, né, então ele tende a colocar o comportamento dele, a fazer o comportamento dele de forma mais tranquila. Então tende a ter mais acertos aí, digamos assim. Carol, aqui no podcast a gente sempre comenta sobre a escassez de livros de qualidade sobre literatura no esporte. Você fez parte da produção de alguns volumes referentes à psicologia no esporte. Pode falar um pouco para a gente a experiência, a importância da leitura nesse tema específico? Sim, na verdade, sim, a psicologia do esporte, né, quando comecei com ela, a gente tinha um livro que era imenso, assim, ele é um livro traduzido, não é brasileiro, era o que se tinha há 30 anos atrás, quando começaram a fazer psicologia do esporte aqui no Rio de Janeiro. O Vasco é um pioneiro nisso, depois foi Flamengo. Então, esse pessoal, né, de 30 anos atrás, que são meus grandes mestres, eles costumam dizer que só existia esse livro, era o único, então eles tinham que colocar aí a cara mesmo no mundo para tentar fazer psicologia do esporte. Era muito difícil. Hoje não, é diferente, né? Eu sou privilegiada porque hoje existem muitas obras na minha área e obras brasileiras também. Eu tive o prazer de publicar 2 capítulos, né? Um livro de psicologia do esporte, que ele é uma referência hoje no Brasil, que eu falei exatamente sobre essa questão da formação e da iniciação esportiva, junto com uma grande amiga minha, que foi minha orientadora na faculdade, hoje é uma grande amiga, a Adriana Lacerda, ela é uma psicóloga do esporte também. E um outro que é sobre distúrbio alimentar no esporte, que eu pude escrever também com uma amiga nutricionista, e a gente fala, né, do quanto o esporte exige também essa questão do corpo perfeito. Então, assim, o acompanhamento nutricional, ele também é muito comportamental. Então, na minha prática, assim, em todos os momentos, eu sempre troquei muitas informações com as nutricionistas. A gente trabalhou sempre em parcerias, as nutricionistas que cruzaram o meu caminho. Então, esse capítulo é uma herança desse trabalho também. Mas hoje, assim, a gente não carece muito de livros, não, sabe? Pelo menos na área da psicologia do esporte, a gente tem bastante pessoas publicando na área, é algo, assim, que a gente é privilegiado nesse ponto. E que continue, né? Porque o estudo não para, então a psicologia de hoje, ela não é a mesma de 30 anos atrás, então a gente não pode... Claro que são grandes referências, mas a gente não pode se prender só naquilo. As evoluções acontecem, então... É muito importante que se continuem publicando sobre a área. Carol, como a gente estava comentando nas perguntas anteriores, o futebol é um esporte que o jogador precisa entregar resultados de forma rápida e repetitiva. Com a pandemia que atrasou muitos jogos, a gente viu os jogadores jogando até 3 vezes por semana, fora os treinamentos. Como é trabalhar a cabeça desse atleta, preparar ele para a pressão do pessoal querer o resultado, quando só ele sabe o trabalho realmente que ele está tendo para jogar tantas vezes na semana, enfim, toda a parte física dele. Assim, humanamente falando, é bem radical, né, quando a gente pensa, e foi exatamente isso que aconteceu. Aconteciam 3 jogos por semana, então, assim, o nosso elenco não daria conta disso. Então, foi um momento que jogadores que não ocupavam titularidade tiveram a oportunidade de jogar, porque se dividiu, né, por campeonatos, tinha o estadual, tinha a Copa do Brasil, tinha o brasileiro. Então, era um momento que esses jogadores tiveram chances e muitos conseguiram aproveitar isso e se desenvolver bastante. E aí é uma oportunidade também para quem está nas categorias inferiores, né,
poder ir a uma categoria de cima somar com esse time também, para que esse elenco se amplie. E nesse sentido do trabalho psicológico, né, é o que a gente já vem trabalhado muito, só que isso se intensifica um pouco devido ao volume de jogos. Então, a gente tem digamos, um inimigo maior aí que seria a fadiga, né? E aí não é só a fadiga física, é a fadiga mental também devido a esse volume de jogos. Então, a gente precisa trabalhar bastante a questão da regulação emocional com esses atletas. Então, costumo dizer que não há desempenho, não há performance sem saúde emocional, nem física e nem emocional. Então, costumo dizer que a pessoa que não está bem com as suas emoções, ela não consegue fazer nada na vida, ela não consegue trabalhar direito, ela não consegue dormir, muito menos performar no futebol. Então, esse é o primeiro ponto e mais essencial, ela, né, estar com essas emoções reguladas, estar bem emocionalmente, estar com essa saúde emocional bem. E daí a gente começa a fazer o treinamento das habilidades psicológicas, que seria a questão de concentração, a ativação, estabelecer metas dentro da realidade de cada atleta, a autoconfiança, que é uma outra habilidade que é muito importante. Então, todas essas habilidades, elas são treináveis, né? Então, como o treino, eu sempre costumo comparar com o treino físico. Então, não adianta a gente fazer uma vez e deixar para lá, que não vai adiantar de nada. Eu falo para eles, não dá para ir na academia um dia só e não voltar mais. Você vai ganhar o quê com isso? A mina mental, né? Então, eu preciso fazer aqueles exercícios, é preciso, né, intensificar. E tudo muda muito rápido, né? Então, o futebol é muito dinâmico e a rotina deles também. Então, é preciso a gente estar sempre nessa sincronia para estar conversando o que mudou, o que a gente pode ajustar, quais estratégias adotar. Então, é um trabalho a longo prazo mesmo. Eu sempre costumo falar para eles, principalmente os que vêm, né, comigo no consultório. Eu não quero te manter aqui para sempre, não é esse meu objetivo, né? O meu objetivo é que você aprenda a lidar com o máximo de situações possíveis para que um dia você me dê tchau e você consiga lidar com isso sozinho na sua vida. Carol, a gente recebeu aqui no nosso Instagram uma pergunta da nossa seguidora, que também trabalha com psicologia. Ela quer saber se os jogadores aceitam bem o trabalho psicológico dentro da equipe. E ainda em cima dessa pergunta, no Campeonato Brasileiro de 2020, teve uma situação envolvendo o Fernando Diniz e o jogador Tietê, que o treinador deu um esporro muito grande no jogador e isso teve uma repercussão muito grande, e negativa, no caso. Gostaria que você falasse sobre isso, quanto pode prejudicar o jogador aquele tipo de esporro, né? Publicamente. Vamos lá. Sim, eu tenho duas experiências com isso, né? Uma no Barra e uma lá no Vasco, o tempo que fiquei. Então, no Vasco, nunca tive nenhum problema com isso, zero, porque existe psicologia do esporte, né? Como eu disse, o Vasco é um pioneiro nisso há mais de 30 anos. Então, os atletas que eu peguei da geração 99 para cá, os atletas que passaram por mim lá atrás, quando eles entraram no clube, pequenininho, 7, 8, 9 anos de idade, já existia psicologia. Então, para eles não é nada estranho. É como se fosse mesmo um preparador físico, uma nutricionista. Não há estranheza nenhuma neles. Então, eles aceitam muito bem, eles já procuram, eles já sabem que existe, já sabem como funciona. Então, não tive trabalho com isso. Sempre chega alguém novo, né? Então, faço essa apresentação, mas como a gente sempre faz a psicólogo do esporte, ele está presente em treinos para estar ali coletando demandas, observando em jogos. Então, como a nossa presença é muito constante nos treinos, nos jogos, eles se acostumam rápido, os que não têm muito esse costume, né? Eles se acostumam bastante e já vê que a gente está ali para qualquer coisa, já conseguem acionar a gente quando acontece alguma coisa, quando eles necessitam também. E a minha outra experiência no Barra, que era um clube que era novo, que não tinha, foi um pouquinho diferente, porque era um projeto que estava começando, então precisei fazer essa conscientização, trazer mais conhecimento do que era e do que poderia trazer para eles de benefícios, a psicologia do esporte. Mas também não tive nenhum problema de algum atleta não querer, não quero falar com a psicóloga, pelo contrário. Eles foram muito abertos também. Dentro dessas duas experiências aí, eu nunca tive nenhum problema com isso. E voltando lá à segunda pergunta, né, do esporro do treinador. A gente sempre fala que existem várias, né, até o meu projeto de mestrado foi nisso, né, dos estilos de liderança do treinador e se esses estilos de liderança causavam mais ou menos ansiedade nas equipes. Então, falando propriamente isso, a gente tem treinadores que são mais autoritários,
né, que não dão muita voz ao grupo, aos atletas. A gente tem treinadores mais democráticos que se impõem, que falam, mas que também escutam o grupo, escutam os atletas. A gente tem os treinadores chamados liberais, né, pela literatura, que são aqueles que o grupo meio faz o que quer. E a gente tem a liderança situacional, né, que a literatura aponta como a mais importante. Você perceber a situação, né, e falar, e se impor mais ou se impor menos, ou deixar o grupo falar mais. Então, assim, vai depender muito da situação, mas, assim, eu sempre sou a favor de que a gente não tenha uma grande exposição do atleta, principalmente, assim, né, nas mídias, dentro de campo, porque isso pode acabar tirando toda a concentração dele, isso pode gerar uma raiva, e aí ele pode realmente levar o desempenho por água abaixo naquele determinado momento. Então, quanto mais o comentário, né, do treinador for de incentivo, for de eu confio, vai, faz isso, não significa que a gente não possa orientar o erro, né, mas eu acho que a forma de falar conta muito, né, nesses momentos. Então, assim, quando a gente está dentro de um campo de futebol, a emoção já está a 1000. Você já está com uma adrenalina lá em cima. Então, se você dá um esporro, e principalmente um esporro que expõe, né, uma bronca que expõe todo mundo, que expõe o atleta, isso pode ser muito prejudicial. Assim, isso vai depender muito também do atleta. Tem atleta que nem liga, ele continua e vai embora. Mas, assim, no geral, ninguém gosta, né? É ruim receber esse tipo de exposição. Então, isso pode realmente, a gente chama de persuasão social, isso realmente pode colocar para baixo e enfraquecer a autoeficácia e a autoconfiança do atleta naquele momento. Então, o máximo de confiança que você puder colocar na tua fala, mesmo que seja para orientar um erro, porque o treinador ele tem que fazer isso, né? Muitas vezes ele precisa dizer o que está errado, dizer como fazer de novo, como fazer certo, mas que seja uma frase de máxima confiança, e não uma frase que coloque para baixo, em tom de ameaça, né, em tom de querer esculachar o atleta. Eu não acho isso muito válido. Carol, eu queria que você falasse um pouco mais sobre como é feito o acompanhamento dos jogadores. É o clube que direciona o que você deve fazer, ou isso é uma escolha sua? O tratamento pode ser individual, normalmente é em grupo. No caso da base, existem jogadores irresponsáveis que procuram um psicólogo particular sem a influência do clube? Então, existem 3 vias, né, do atleta vir até o psicólogo. Por ele mesmo, o psicólogo chamar até ele quando identifica alguma demanda, ou pela família e pela equipe interdisciplinar, né? Às vezes, assim, o analista ou o nutricionista ou o próprio treinador percebeu naquele atleta alguma coisa e ele me passa essa informação. E aí eu analiso e chamo esse atleta. Então, né, foi uma indicação de algum departamento de dentro do clube. Isso é muito comum de acontecer também. E aí, né, existem essas 3 vias, mas como que acontece mesmo a questão do trabalho, a metodologia, digamos assim? Então, como eu já falei, a gente vai aos treinos e aos jogos acompanhar. Então, assim, na base, no profissional, é outra história, né? Mas na base, na gestão, em todas as gestões que eu trabalhei, tanto no Vasco quanto no Barra, a gente tinha acesso ao vestiário, claro, né? Somos mulheres, então tinha que ter todo aquele cuidado. Na hora que eles se trocavam, a gente ficava de fora, o roupeiro sinalizava. Então, a gente tinha acesso às preleções, a gente tinha acesso à roda, né? Ao fechamento, à entrada no campo. Então, isso era muito bacana. Ali é um momento que a gente consegue observar muita coisa. E aí, depois disso, a gente também tem os atendimentos individuais, que foi por essas 3 vias que eu falei para vocês. A gente também tem, por ser uma modalidade coletiva, o atendimento em grupo, né, as intervenções em grupo. Então, não são só dinâmicas, muitas vezes a gente faz dinâmica, mas muitas vezes são rodas de conversa, que são muito válidas, né? Então, é o momento deles, é o momento que eles vão expor e eles sabem que dali não vai sair as informações. Então, era um trabalho de bastante confiança nesse sentido. A gente também tem a questão da avaliação psicológica, né? Então, a gente tem instrumentos hoje que podem nos auxiliar, né, dentro do trabalho, que podem medir. São instrumentos que são, assim, um pouco caros, sabe, de comprar, assim, precisa de um investimento, porque você não pode fazer cópia desses instrumentos psicológicos, né, desses testes psicológicos.
Então, assim, se você compra um caderno que tem, por exemplo, 20 folhas, você só vai atender 20 atletas. Provavelmente você não vai medir só uma vez aquilo nele. Então, requer um investimento maior, que muitas vezes a gente não tem nos clubes, assim, falando de uma forma geral aqui no Brasil, né? É mais difícil ter esse acesso. Então, a gente usa muito instrumentos que são acadêmicos, né? Que o pessoal produz em mestrado, em doutorado, validam escalas. Então, esses a gente consegue usar e não precisa ter esse investimento todo. Então, a gente utiliza isso também. A gente faz o trabalho transdisciplinar lá, que, assim, para mim, né, de todos os 2 clubes que eu passei, foi algo impecável. Sempre tive o apoio de todos os departamentos e áreas. Foi fantástico. Posso falar de todas as áreas aqui, poderia falar de cada uma delas, desde a medicina até o massagista, né, as coisas que a gente fazia em conjunto. Então, assim, hoje a gente tem ali também presente no treino os analistas de desempenho, que para mim é uma coisa fundamental. Não consigo mais trabalhar sem, porque tem os scouts, tem os vídeos, né, dos treinos. Então, isso é fundamental. Às vezes eu quero trabalhar com o atleta, a própria imagem dele dentro de um treino, então eu consigo ter acesso a isso. Isso é maravilhoso, né? Então, essa é a tecnologia que a gente estava conversando um pouquinho lá atrás. A imprensa também é muito importante hoje, Sim. principalmente, assim, no Barra não era tão forte assim, mas o Vasco, como já é um time grande, o Sub-20 que já está aí, né, na TV, enfim, né, a torcida acompanha de perto, então as redes ali era sempre um trabalho muito conjunto meu com a assessora de imprensa, nas viagens também. Então, Copa São Paulo, principalmente, que é quando o futebol está todo parado e todos os olhos se voltam para o Sub-20, né? A gente passava as 2 Copas São Paulo que eu tive a oportunidade de ir. A gente passou quase um mês concentrado, né? Uma a gente chegou à final e a outra também a gente foi, foram 18 dias, se eu não me engano. Então foram tempos, né, longos de concentração, e a gente tinha sempre esse olhar atento às redes, porque os comentários eram muito fortes, e trabalhando isso para o atleta, né, para que isso não entrasse tanto dentro dele, porque a gente sabe que para a torcida um dia o atleta é herói, no outro ele é vilão. Então a gente precisa ter todo esse cuidado também. Então, não posso deixar de lado esse trabalho transdisciplinar, desde a gestão até ali o roupeiro, que quando eu preparava alguma frase para o momento do vestiário, ele levava para mim e colocava nas camisas. Então, é um trabalho em conjunto de todas as áreas. Bem legal. Ainda em cima desse debate sobre resultado, quando o Rogério Ceni chegou ao Flamengo, o clube passou por um período de resultados ruins, com 2 eliminações, o gerente de futebol da equipe foi questionado se não precisava de um psicólogo. E a resposta dele foi a seguinte: a gente ganhou estadual, brasileiro e Libertadores. Se sentimos necessidade, vamos contratar. Dentro dessa ideia, por que o trabalho psicológico só é citado quando o time está mal? E como é o tratamento dado quando a equipe está numa fase boa? E essa é uma coisa que a gente sempre luta, né? Porque muitas das vezes, não são poucas, a gente é chamado para apagar incêndio, né? Não eu, assim, mas os psicólogos em geral. A gente sempre vê uma notícia relacionada a isso. Então, aconteceu um problema muito sério, leva o psicólogo. Então, assim, nosso trabalho deveria ser muito mais preventivo, né, do que ali para apagar um incêndio, para poder, porque muitas vezes a gente não vai conseguir atuar, né? É um trabalho a longo prazo. Então, você imagina você chamar um preparador físico para um atleta que precisa ganhar massa para a final, né? Você está ali, falta uma semana para você jogar a final, então sobe o preparador físico aqui para poder dar um jeito nesse atleta. É humanamente impossível, né? Então, para a mente é a mesma coisa. Então, acho que ainda falta de conscientização, acho que principalmente falando em futebol profissional, né? Então, há poucos clubes que conseguem manter seus psicólogos aí, o trabalho da psicologia a longo prazo. O Flamengo teve durante um tempo, né, um bom trabalho com psicólogo, depois eu acho que atualmente não tem, se eu não me engano. O Vasco consegue manter há bastante tempo, né, esse trabalho. Acho que, se eu não me engano, são 7 clubes que conseguem, né, a nível brasileiro, manter
esse trabalho com psicólogo a longo prazo, né? Assim, que não é só para vem aqui e dá um jeito. A gente tem histórico disso na seleção brasileira também, né? Então, acho que, se eu não me engano, na época do Felipão, chamaram uma psicóloga na Granja. Mas, assim, o trabalho, ele começa a ser cortado e, assim, a gente precisa conhecer o atleta. A gente precisa ter esse tempo. Então, não é do dia para a noite, não é uma fórmula mágica. É realmente um trabalho de conhecimento de longo prazo e acho que isso ainda falta muito, né? A gente ainda está nesse caminho. Acho que já mudamos muito, né? Já alcançamos bastante coisa, mas ainda é um caminho longo. Eu lembro que, se a gente for pensar um pouco lá atrás, a gente tinha entrevistas aí de atletas, acho que o próprio Neymar, trazendo, psicólogo para quê? Eu não sou maluco. Então ainda tem muito essa ideia antiga, né, de que psicólogo é essa crença, esse estigma, psicólogo é coisa de louco, é coisa de maluco. E hoje eu acho que a gente tem quebrado essas barreiras, a gente tem alcançado bastante, né, coisas, ultrapassando esses desafios, mas acho que ainda falta muito para que cheguem nesses dirigentes, para que cheguem em todos os clubes. Então, hoje, quando a gente tem a questão do clube formador, né, então já é obrigado, né, tem uma obrigatoriedade de ter um psicólogo para que o clube tenha esse certificado de clube formador, falando a nível de categorias de base. Mas a gente ainda não tem essa obrigatoriedade no futebol profissional, por exemplo. Então, isso aí, no início, foi algo que eu me questionei bastante, falando dessa questão da obrigatoriedade, né? Quando saiu os itens do certificado de clube formador, eu me questionei bastante. Falei, gente, será que as pessoas vão colocar um psicólogo só por ter, né? Só porque é uma obrigatoriedade para conseguir o certificado? Mas não é o que eu vejo, então fico muito feliz com isso, né? Então, lá no Vasco, eles fazem questão de ter um profissional para cada categoria. Então, assim, isso não é obrigatório, mas eles sabem dessa necessidade. No Fluminense, no Flamengo, eu vejo nos clubes aqui que eu tenho contato, né, porque os meus colegas atuam também, a mesma coisa. Então, eu acho que ultrapassou essa questão da obrigatoriedade. É algo que eu fico muito feliz de saber que os clubes investem e que cada categoria tem o seu psicólogo, porque é necessário tempo, né, para conhecer esses atletas. É um trabalho árduo. Então, eu fico, assim, felicíssima de saber que existe já, pelo menos nas categorias de base, esse investimento mais forte e uma confiança maior nesse trabalho, que a gente alcance aí o profissional, que eu sei que é um trabalho mais difícil, né, por conta que, né, para ir para jogos tem uma limitação maior, né, de profissionais, as súmulas e tudo na base, isso é muito mais aberto, mas eu acredito muito que a gente futuramente alcance isso também para todo o Brasil aí, ter psicólogos presentes nas equipes profissionais também. Carol, a gente já falou um pouquinho, você falou um pouco da dinâmica que você faz com os pais, ter a experiência de como é ter a torcida gritando no seu ouvido, tanto ajudando, tanto contra. Eu queria que você falasse um pouquinho como a falta da torcida nos estádios agora pode interferir nos jogadores dentro de campo, isso pode atrapalhar o rendimento, isso também falando tanto de quem está com a torcida a favor, quanto quem está com a torcida contra. Uhum. Por um lado que a gente tem a torcida que pode ser a torcida contra, né, as vaias, o que incomoda a gente também perde pelo lado da motivação, né, a torcida é quem levanta um time, é quem coloca um time para frente. No Barra, como o clube era menor, a questão da torcida se limitava mesmo às famílias, né, que estavam ali. Já no Vasco, como o clube é grande, eu vi já ali São Januário, com aquele pedaço ali todo entre a social e o outro lado da arquibancada, sem caber ninguém num jogo de sub-20, de estadual. Então, isso com certeza faz muita falta para o atleta, né? A gente tem alguns estudos aí dessa motivação. Uma das perguntas da minha anamnese, né, é se vaias incomodam os atletas, e poucos dizem que vaias incomodam, né? Por incrível que pareça, não é algo que incomoda muito. Então, eu acredito que nesse momento de pandemia, como a gente está com os estádios vazios, o que deve mais pesar mesmo é a falta da torcida para o lado da motivação. Eu acho que assim, a gente ganha pelo lado de não ter a torcida contra, né, no nosso ouvido, no ouvido dos atletas,
mas eu acho que se perde muito mais, né? Eu acho que a torcida contra é um peso menor do que a torcida a favor pode motivar e pode colocar um time para frente. Carol, sai um pouco do futebol, entrando nos esportes olímpicos. Você trabalha com a psicologia no Exército do Rio. E muitos dos nossos atletas olímpicos têm saído das Forças Armadas. Você tem contato com algum desses esportistas? E como é a preparação para um grande evento? Então, né, hoje a maioria que eu trabalho realmente é o futebol, não tenho muito contato com esses atletas, né, da questão do exército, não é um trabalho que eu faço muito, que eu tenho contato, mas tenho algum contato com algumas modalidades, né, como eu te falei, tem o skate, tem a patinação, são esportes bem diferentes do futebol, são esportes individuais, né, não coletivos. Então, a gente trabalha muito mais a questão das metas individuais, metas mesmo para o alcance ali daquele atleta numa seleção, numa Olimpíada. Então, são esportes mais que tem a questão do equilíbrio, a questão da performance em ranking é bem diferente, né? Eles não dependem de um grupo para ir em frente, né? Então é uma dependência que é só deles. É claro que assim, tem uma comissão técnica por trás, então às vezes tem a relação com o treinador, com o preparador físico, com os próprios pais e familiares, mas não é um grupo, né, que se depende, mas realmente assim, tem a interferência das relações de alguma forma, não tem como não ter. O ser humano vai se relacionar de alguma forma e dentro ali da modalidade tem a questão de você depender disso de alguma forma. Você não depende para estar dentro de campo, né? Para estar dentro de quadra, seja lá onde for. Mas você depende para a tua performance, para o teu desempenho. Então, assim, é um trabalho parecido ao longo de habilidades psicológicas. A gente vai trabalhar, com certeza, regulação emocional. A gente vai trabalhar, isso não muda. Muda com as peculiaridades da modalidade, né? Que vai ser diferente, é um outro esporte. Então, nesse caso aí, é importantíssimo a gente estudar a modalidade, né? Então, quando eu trabalhei lá com surf, eu precisei aprender sobre surf, estudar a estrutura de uma prancha, ver como que acontece, as manobras, isso tudo aí, sim, é muito importante para a gente auxiliar no desempenho, até mesmo quando a gente vai fazer um treino mental, quanto mais a gente conhecer esse esporte, quanto mais a gente dominar isso, é importante. Mas a questão do treinamento mental, ela vai trabalhar os mesmos aspectos, e se dependendo da modalidade, né? Modalidades exigem mais concentração do que outras, né? E os tipos também de concentração. Então, sei lá, um tiro ao alvo, por exemplo, ele precisa estar concentrado apenas em um estímulo ali. O futebol, não. Ele tem diversos tipos de atenção. Então, tem hora que ele vai dividir a atenção dele, né? Então, essas peculiaridades é que são diferentes, é que mudam nesse caso do treinamento. Carol, o ex-atleta, o ex-atacante Adriano, foi um cara que ficou como um marco referente à depressão no futebol. Ele, depois que ele perdeu o pai, ele praticamente abandonou o esporte, até voltou a jogar, conseguiu jogar no Flamengo, mas depois do Flamengo ele teve uma nova lesão, e como ele já não tinha mais aquele ímpeto de jogar bola, com essa nova lesão ele acabou abandonando. Ele até deu uma entrevista recente para Player Tribute, falando que não existia o imperador sem o Adriano, e quando ele perdeu o pai dele, foi como se ele tivesse perdido o Adriano, por isso que ele quis retornar para as raízes e tudo mais. Em casos extremos como esse, como é que a psicologia pode ajudar esse jogador a, de repente, voltar a jogar bola, até porque isso é o sustento dele, normalmente da família também, e como é possível fazer com que esses jogadores que acabam tendo uma queda na depressão tão repentina possam retornar a ter uma boa performance dentro de campo? Primeiramente, né, assim, quando a gente vai entrar um pouquinho mais nesses casos da depressão, a gente tem muitos casos, né? A gente tem Nilmar, a gente tem Pedrinho, a gente tem o Fenômeno. Recentemente eu fiz até um trabalho, né, com as falas deles, né, falando da questão da depressão, e aí é importante a gente falar, né, de forma ética aqui, para a gente não ficar supondo muitas coisas, porque são assuntos muito sérios, e aí é importante a gente dizer exatamente aí, você me fala uma frase dele, isso é perfeito. Então, assim, ele expôs isso, então a gente pode falar disso. Agora, a gente não pode supor outras coisas dentro disso.
porque senão a gente pode acabar quebrando aí essa barreira ética, né? Então, tem muitos atletas que não abrem suas depressões, não falam dos seus transtornos. Mas, assim, que bom que tem alguém, né, que tem alguns que falam, porque a gente tem que parar de achar que isso é uma coisa de outro mundo, né? Então, assim, às vezes alguém está sentindo isso, vai se reconhecer na história desse atleta. Então, isso sim é muito importante, né? Essas falas. Então, você me pergunta, né, como que a gente pode fazer lá, por exemplo, na história do Adriano, para que ele retorne ao esporte, para que ele volte. E aí eu te respondo que apenas se ele quiser, né? Se for um desejo dele. Então, a gente tem também aí a história do Nilmar, né, do Santos. Então, eu acho que, assim, ele espera, acho que 1 ano e meio, 1 ano e 7 meses para poder expor, né, para poder falar. E nesse tempo todo mundo ficava, cadê o Nilmar? Cadê o Nilmar? O Nilmar tá lá. Então, ele estava lá se tratando. Então, depois desse tempo, ele decide vir à mídia falar. Até uma entrevista, vocês devem ter visto, acho que é com o Roger Flores, né, uma entrevista muito emocionante, que tem a família dele. E aí ele decide, né? Então esse é um exemplo. Ele decide não voltar. E eu acho que isso é o maior ato de coragem do mundo, porque não deve ser nem um pouco fácil para um atleta que tem toda a sua vida ali, desde a sua infância, né, praticando a modalidade, decidir parar. Isso deve ser uma decisão que dói bastante, né? Então, assim, mas é uma decisão de muita coragem. Então, assim, a gente não, para falar do Adriano, né, a gente precisaria saber se era um desejo do Adriano ter voltado a jogar ou não ter voltado a jogar. Decidiu realmente parar por ali. Mas que bom que esses atletas, né, se reconheceram, assumiram seus transtornos e buscaram tratamento para isso. E aí a gente, como eu citei aqui o Nilmar, né, vou até dizer que no caso dele, né, foi identificado pela psicóloga, né, que estava atuando no Santos na época. Então, olha aí a importância, né, de se ter um profissional ali atento a todos esses sinais e direcionar um tratamento correto, porque assim, nós como psicólogos do esporte, né, precisamos encaminhar. Não é que a gente não esteja preparado para tratar uma depressão, mas ali, institucionalmente falando, a gente está como psicólogos de alto rendimento, de desempenho, e o nosso contato com o atleta, ele não é tão frequente como na clínica. A gente não tem aqueles 50 minutos, 1 hora que se tem na clínica. Então, é importantíssimo que a gente encaminhe esse atleta para um profissional clínico, quando a gente identifica qualquer demanda que ultrapassa muito o esporte, né, que seja um transtorno, e que a gente tenha essa troca com esse outro profissional para que a gente possa seguir auxiliando ele ali dentro de campo também, né? Mas aí, nesse caso do Adriano, seria assim, falar uma coisa que só ele poderia responder, né? Se era o desejo dele voltar. A gente falou aqui do Adriano, você citou o Nilmar. Recentemente, o Pedrinho deu uma entrevista no Esporte Espetacular falando sobre a depressão. E nessa entrevista teve um depoimento do Felipe dizendo que escutava os gritos do Pedrinho e acompanhava ele na fisioterapia durante as contusões, etc. Além do próprio jogador, como a depressão pode afetar os seus companheiros, familiares em geral? Sim, a gente costuma dizer, né, que a depressão, quando a gente, ou um transtorno psicológico, ele nunca é só da pessoa, ele é da família, ele é de quem convive com ela, né? Então, é preciso de muito preparo e, às vezes, até mesmo que essa pessoa que está ali perto procure também um acompanhamento psicológico para saber lidar melhor com essas situações, porque não é fácil, a pessoa vive junto. E muitas vezes não sabe como ajudar, não sabe o que fazer para estar ajudando essa outra pessoa. Então, no caso do Pedrinho, eu acho que no caso do Fenômeno, a gente tem aí na literatura apontando que a lesão é um dos maiores fatores, né, para se desenvolver depressão em atletas. É um processo muito duro, né, gente? Vocês imaginam você viver a tua vida todinha fazendo a mesma coisa todo dia e de repente tem uma ruptura nisso. Hoje no futebol, acho que a lesão que mais existe, pelo menos assim, a que eu mais vi, foi o ligamento cruzado anterior, né? A lesão de joelho. É uma lesão muito dura, porque afasta o jogador por toda uma temporada, né? O tratamento são de 8 meses, mais ou menos, de 8 meses a 1 ano. Então, é duro demais você perder uma temporada inteira, você perder 1 ano. E principalmente quando são anos cruciais, né? Quando é o último ano da base ou é um ano de transição para uma outra categoria. Isso é muito duro. E no caso do Pedrinho, né, quando ele fala
quando ele dá as entrevistas, ele diz muito que ele passou por 3 cirurgias no joelho, que ele ficou quase 3 anos no departamento médico e que era uma cobrança muito grande. Tem uma fala dele que ele diz que tomava 12 comprimidos por dia. Então, você imagina, ele diz, eu escutava que eu não jogava por falta de vontade, né? Então, é muito sério isso, porque quando a gente lesiona o joelho, quando a gente tem um problema no estômago, a gente não se questiona, né? Que é falta de vontade. Quando a gente corta o braço quebra, você não questiona ninguém. Por que você não volta a jogar? Deixa esse braço, bobeira, deixa esse braço de lado, né? E volta, ânimo. Então, assim, ninguém vai falar isso, né? Mas com a depressão, como é uma doença invisível, que a gente não consegue ver onde tá, né? A gente não consegue olhar para ela e enxergar mesmo uma doença. Então, a gente tende a dizer isso, né? A sociedade tende a falar que tem que ter força de vontade, tem que ir em frente, e não é bem assim, né? Ninguém tá depressivo porque quer, como ninguém tem uma dor de estômago porque quer. É a mesma coisa. Então, eu separei uma frase aqui do Pedrinho. Você ter que provar honestidade é muito ruim, né? Você tem que ficar provando que está machucado, que aquilo é real, que você está com depressão. É difícil você ter cabeça para conviver com essa situação. Só que é assim, é o preço que a gente paga. Então, ele fala essa frase numa entrevista em 2017, no Esporte Espetacular, onde passaram todas as entrevistas de diversos atletas de futebol que conviveram com a depressão, né? Então, assim, gente, é muito triste a gente pensar nisso, né? No momento que a pessoa precisa ser acolhida, que a pessoa precisa ser direcionada para um tratamento certo, ela escuta essas frases. Então, isso impacta muito na melhora, né? Impacta muito no melhor prognóstico para ele, no desenvolvimento melhor dessa melhora, dessa cura. E assim, essa frase do Pedrinho me marca muito, né? Porque ele já estava passando por tudo aquilo. E aí as pessoas começam a duvidar dele. Por quê? Como eu falei, a gente não vê a depressão, né? A gente não enxerga ela. E muitas vezes, né, a gente acha que a pessoa deprimida é aquela que está debaixo de uma coberta, né, e não quer sair da cama. Não, principalmente na rotina dos atletas, que é muito ativa. Então, às vezes, a gente pode ter um atleta depressivo que ele está tendo uma rotina normal, que ele está indo a treino normal, né? E aí isso se torna mais silencioso ainda e difícil da gente identificar. Por isso a importância de um profissional diretamente com eles. É um ambiente de muita pressão, é um ambiente de muita cobrança, e cobrança rápida, né? Cobrança para ontem. Futebol, o resultado tem que ser para ontem. E aí a gente não tem muito tempo também de assimilar o que passou, né? Então lembra quando vocês me falaram, Carol, como é que foi ter 3 jogos por semana? Então, às vezes foi uma derrota dura, que a gente não pode nem analisar, que a gente não pode nem sentir a dor e olhar para trás, porque amanhã tem outro jogo. Então, muito nesse sentido. E outra coisa, além da lesão, né, que eu vi muito aqui nos casos que foram relatados na mídia, que os atletas vieram até a mídia falar, foi a questão do álcool e das drogas, né? Então, ela também está muito associada à depressão. A gente tem a história do Cicinho, ele também fala nessa mesma reportagem. Então, ele diz que eu me deslumbrei. Eu falei, quando eu cheguei, eu tenho uma frase dele aqui também, deixa eu ver se eu acho. Ele fala assim, eu olhei e falei, tá, e agora? O que eu vou fazer com isso? Foi onde começou o meu pensamento. Eu não preciso treinar como eu treinava no São Paulo, porque eu já estou no Real Madrid. Não preciso mais concentrar para um jogo como eu me concentrava antes, porque eu já estou na seleção brasileira. Então, ele diz que deslumbrou mesmo, que foi um excesso de confiança, são palavras dele. Então, ele se fascinou pelas conquistas, e aí ele começou a ter essa dependência muito do álcool, né? Então, assim, de repente, um profissional também que tenha identificado isso poderia ter dado uma ajuda para ele. E talvez não chegar a uma situação tão extrema assim, né? A situação mesmo da patologia. E aí é importante a gente diferenciar aqui, né? Como a gente está falando de depressão, que todo mundo pode estar depressivo um dia, né? A gente pode ficar triste, chateado, com falta de apetite ou com excesso, sono, não querer sair da cama, uma tristeza profunda, mas não significa que isso é depressão, né? Então, para a gente ter o diagnóstico mesmo, é preciso de um profissional fazendo,
né, toda uma investigação profunda, a gente precisa estar com esses sintomas, né, há mais de 2 semanas e ter pelo menos uns 4 a 5 sintomas, para isso se caracterizar mesmo o transtorno. Então, existem os sintomas depressivos que cada um de nós pode ter no dia a dia, dar e passar, e existe a depressão, que é quando isso se estende por muito tempo e são um bom número de sintomas ao mesmo tempo. Carol, você comentou bastante sobre o Ronaldo Fenômeno agora. Eu queria falar um pouquinho da parte, entre aspas, positiva dessa lesão dele, que foi a força de vontade. Ele se lesiona em 2000 e em 2002 ele já está na Copa, é o craque da Copa. Enfim, a carreira dele explodiu ainda mais depois da lesão. Que isso vai muito acredito, da personalidade dele, de querer provar que ele ainda era capaz de jogar bola, e de um trabalho psicológico. Outro jogador que também viu isso recentemente foi o Diego no Flamengo, que ele se machuca nas oitavas de final da Libertadores. Todo mundo acredita que ele só vai poder voltar no ano seguinte, e ele volta a jogar na final e participa do gol da virada, inclusive. Eu queria saber 2 pontos aí. Primeiro, o quanto a força de vontade do jogador pode trazer ele de volta mesmo depois de uma lesão tão complicada. E segundo, se o tratamento psicológico fica não mais fácil, mas vocês conseguem direcionar ele com mais velocidade para ter esse retorno à aptidão física dele, já que ele quer, se o tratamento psicológico consegue dar uma velocidade maior, ajudar ele a correr mais atrás desse objetivo. Sim, com certeza, sem dúvida nenhuma, né? Então, a gente só tem que ter cuidado, porque a gente pode falar assim, esse atleta tá sem força de vontade, ser de repente uma depressão, entendeu? Então, isso não pode ser julgado, mas assim, quando o atleta ele tá mais motivado para a sua recuperação, isso com certeza acontece de uma forma, né, mais positiva, mais rápida. Então, na lesão do Ronaldo, por exemplo, né, ele conta que a lesão dele era mais difícil porque era sem precedentes, então ninguém sabia o que fazer, o que ia acontecer com ele, né, como ia ser esse tratamento, como ele ia responder a isso, e ele consegue criar essas estratégias, essa força para poder superar isso, né, e o que você falou, e voltar melhor ainda. Às vezes, o que pode acontecer, diferente, né, do caso do Ronaldo? Pode acontecer do atleta se curar fisicamente da lesão, mas mentalmente não. A lesão ainda fica dentro da mente, né? Esse é um processo mais demorado. Isso não é incomum de acontecer. Então, às vezes, está tudo tranquilo, já fez os exames, já pode voltar, mas esse período da transição está sendo mais difícil para ele. E o que pode estar atrelado a isso? Uma insegurança de machucar de novo, um medo de que aconteça novamente a lesão. Então, tem que ser um trabalho acompanhado de perto, né? Desde a época ali cirúrgica, a gente acompanha desde do pré-cirúrgico, né? A parte da cirurgia, o pós-cirúrgico, a transição todinha, a volta ao campo, né? E como que vai ser isso? Porque ele não volta com a mesma confiança e nem com o mesmo desempenho, principalmente dependendo dos meses de tratamento, do tempo de tratamento aí. Então, é um trabalho acompanhado bem de perto, para que a gente possa oferecer para esse atleta estratégias para que ele desenvolva a melhor confiança possível. E o que pode acontecer também, né, que já aconteceu algumas vezes comigo, né, com alguns atletas, o atleta, ele volta, né, tá tudo bem com ele tá super motivado, força de vontade lá em cima, mas ele lesiona mesmo novamente, ele lesiona fisicamente, e isso é muito duro, porque você vai voltar todo pro processo de novo, e como resgatar essa motivação, o que você fala para ele, né? E o tempo vai se esgotando, principalmente quando a gente fala em categoria, acho que no geral, né, a carreira do jogador é muito curta, então ele vai perdendo tempo, e isso vai minando muito, né, então tem que ser dobrado essas estratégias para a gente conseguir, nesses casos é o mais difícil que existe, né, quando o atleta realmente lesiona novamente. Carol, a gente está chegando aqui ao final do nosso programa, e a gente queria agradecer a sua participação, e para finalizar, você poderia falar um pouco sobre a importância do trabalho psicológico, seja no esporte ou em qualquer momento da vida. E também, aproveitando a última pergunta, tem uma série na Netflix que o treinador da Serena mente para ele, né? E ela consegue o resultado positivo em cima dessa mentira. E quando ele é questionado por quê,
ele mentiu para ela, ele responde assim: eu menti porque eu sabia que dando um dado positivo para ela ia conseguir o resultado que eu queria. Eu gostaria de saber, assim, dentro da psicologia, se esses tipos de exemplos ocorrem com uma frequência boa, no caso, grande. Assim, eu não tô me lembrando agora da cena, do contexto, né, do porquê ele mentiu. Mas, assim, não tô dizendo que é bom a mentira, né? Mas, assim, dentro da questão do contexto positivo, quando você dá a informação positiva pro atleta, independente, né, tirando aí o caso da mentira, quando você dá a informação positiva para ele, as características vão se potencializar. Então, assim, é igual a gente deu aquele exemplo lá do esporro do treinador, lembra? Sim. Então, quando você dá uma orientação positiva, quando você joga uma informação positiva, ele vai ter melhores estratégias para isso, porque a regulação emocional dele vai ser de confiança, vai ser de alta eficácia. Então, é ao contrário daquela questão do esporro, né, nesse sentido. Eu costumo dizer que o esporte ele é uma metáfora da vida, né? Então, tem dia que a gente levanta, cai, perde, ganha, outro dia a gente se supera de alguma maneira. Outro dia a gente tem um lugar que a gente precisa sair para dar lugar para outro entrar. Então, é exatamente o que acontece no esporte na vida, né? Eu digo que o esporte é a perfeita metáfora. Então, é como se fosse essa ampliação, sabe? Então, a importância da psicologia no esporte é como se fosse no nosso dia a dia mesmo. Então, não é sempre usando o exemplo do esporte, mas vai ser um dia que a gente não vai produzir tão bem no trabalho, né? Seja ele qual for, que os relacionamentos em casa vão estar muito à flor da pele, que o nosso relacionamento com o nosso parceiro ou parceira, né, vai também. Então, assim, eu digo que psicologia é para o ser humano, né? Então, assim, todo ser humano precisa resolver problemas todos os dias da nossa vida, né? A gente nasceu para isso. Então, o psicólogo ele pode orientar na questão do autoconhecimento também, né? De você saber regular suas emoções. Então, se você souber regular a emoção, como a saúde do corpo ela precisa estar bem, a da mente também, o bem-estar mental, né? A gente costuma dizer. Então, seja no esporte ou fora dele, né, o acompanhamento psicológico aí acho que já ficou para trás, aquela questão que a gente diz que era para quem tinha transtorno, né, também, né, os transtornos existem e é o que eu falei, eles não escolhem endereço, né, eles não escolhem ir na casa do pobre ou do rico, não tem isso, né, então, assim, quando ele chega é uma doença, né, a gente precisa falar, é doença mesmo, então... Mas, assim, a psicologia não é só para quem tem a doença mental, o transtorno mental. Então, é para todo mundo, né? É para quem desejar se conhecer, regular suas emoções, ter uma vida, né? Mais flexível, mais tranquila. Então, a psicologia ela pode ajudar em todos esses pontos, sem dúvida nenhuma. Mas acho que ficou um pouco claro também aí a questão da importância dela no esporte, né? Sim, claro. É um ambiente de muita pressão e a vida também, né? Não deixa de ser um ambiente de muita pressão. Os dois estão meio coligados, né? Tanto a pressão no esporte quanto a sua vida pessoal. Carol, mais uma vez a gente gostaria de agradecer a sua participação. E para você que nos acompanha na caixa de som ou no fone de ouvido, esse foi mais um episódio do podcast Por Trás do Microfone. Além da Carol, você encontra esse e mais outros conteúdos em nosso Twitter, basta pesquisar por lcardoso21 ou Santana Igor 27. E também estamos no Instagram do podcast, @Por Trás dos Microfones. Nós ficamos por aqui, obrigado pela sua audiência, até o próximo episódio.